Olá, boa tarde. Vamos para a aula 2, certo? Falar sobre administração pública no Estado e governo. Estava com saudade de vocês, certo? Nessa segunda aula. E aí, como foi a primeira aula? Vocês tiveram um bom aproveitamento? Então, vamos dar continuidade agora nessa segunda aula, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Ângela, certo? Sou professora de administração pública. E vamos para a segunda aula, falar sobre o quê? Os conceitos e objetivos do governo. Só vou consertar aqui um pouco essa câmera, tá bom? Para ficar melhor para vocês. Dá para entender aí, né? Conceitos e objetivos. O governo, a administração pública e a gestão pública são termos que andam juntos, muitas vezes confundidos, certo? O governo é a direção suprema de negócios públicos. A administração pública é a execução minuciosa e sistemática do direito público. É a ciência da administração que se refere ao governo e se ocupa principalmente ao poder executivo. Gestão pública, por sua vez, refere-se às funções das gerências públicas no negócio do governo. Então, você viu aí a diferença, né? Dessas administrações do governo, certo? Bem que o governo é a ciência da administração, que se refere ao governo, se ocupa principal poder executivo, assim se os bens de interesses queridos são individuais, realiza-se da administração particular, se são coletivos. Também a gestão pública, por sua vez, se refere-se a ações gerenciais públicas dos negócios do governo, mandando a administração corporativamente. Podemos dizer que o governo é atividade política e discriminária de quê? De um poder de conduta independente, certo? E o que é essa tradução da missão? É a realização do planejamento e controle, da administração de recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiro, é a exceção de cada unidade organizacional do foco da administração e tomada de decisão, certo? Diante dos conflitos internos e externos da administração. O que seriam esses princípios? A administração pública e seus modelos. Quais são? O interesse da sociedade, as decisões e os recursos. Também tem os princípios, né? Que está lá na organização da administração pública do Brasil, a partir da Constituição Federal, que veio esses princípios. Que qual é? Que o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, do dia 5 de outubro de 1888, cita alguns princípios que norteiam a gestão pública, certo? Que é o quê? Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da finalidade, da continuidade, da indisponibilidade e da igualdade, certo? Esses são o quê? São os princípios lá da Constituição Federal de 88, certo? Vamos relatar da legalidade, cada um. A legalidade está presa nos mandamentos da lei, certo? Sobre penas de invalidade do ato da responsabilidade do seu autor, certo? E a impessoalidade é qualquer atividade de gestão pública deve ser dirigida a todos os cidadãos e cidadãs, sem discriminação de qualquer natureza. E a moralidade deve obedecer aos princípios morais, deve buscar o melhor e mais útil ao interesse público, certo? E da publicidade, divulgação dos atos diários, oficiais, e essa é a publicidade está falando, uma divulgação dos meios no qual cada um é dependente.
Da finalidade, impõe-se à administração pública a prática de atos voltados para o interesse público. E da continuidade, os serviços públicos não podem parar. Existem dispositivos legais que dão direito ao consumidor de ser ressarcido pela empresa, prestadora de serviços públicos, na falta ou na indagação dos serviços. Certo? Tem que dar uma continuidade. A indisponibilidade é o quê? É o detentor da disponibilidade dos bens, direitos públicos, o Estado e não seus servidores. E da igualdade. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Olha aí. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. E, portanto, perante a administração pública. Então, isso é igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém perante a lei. Pode ser rico, pode ser pobre. Mas, na hora da lei, todos são iguais. Certo? Vamos dar continuidade aí. As 3 funções clássicas do Estado. Quais são as funções clássica do Estado? A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Quais são elas? A alocativa provê os bens, serviços não adequados fornecidos pelo mercado. É aqueles bens que não são fornecidos pelo mercado, que não são adequados, certo? São alocados, que é tipo um aluguel. Função distributiva. Promove justamente a distribuição de renda, é aquela que é responsável pela distribuição de renda. Função estabilizadora, evita grandes flutuações nos níveis de inflação e desemprego. Ela é responsável pelo nível de inflação e desemprego do nosso país. De fato, entre o período que vai de 1945, da final da Segunda Guerra Mundial, a 1973, certo? O ano que o choque do petróleo e a economia mundial experimentou uma grande expansão econômica, levando esse período a ser denominado de Era da Dourada. Essa era foi muito revolucionada, certo? Lá na Segunda Guerra Mundial, que é da estabilizadora, que estabiliza tudo, certo? Desenvolveu-se a figura do Estado provedor de bens e serviços, também chamado de Estado do Bem-Estar Social. Nesta época foi revolucionado, foi criado esse bem-estar social. Houve uma grande expansão do Estado e, consequentemente, da administração pública. Logicamente, né, com um crescimento importantíssimo nos custos de funcionamento das máquinas públicas, que foi o tempo lá da Revolução Industrial, que teve aquela grande revolução, certo, das máquinas, da substituição da mão de obra. A partir dos anos 70, no ritmo da expansão, a economia mundial diminuiu. E o Estado começa a ter problemas no desempenho das suas funções. É o que a gente está vivenciando hoje, né? Do coronavírus aí, o que vai acontecer? Que vai diminuir a economia mundial, vai ter um grande impacto, certo? A gente vai ter um grande impacto com essa parada desse vírus, que veio para revolucionar tudo isso, e a gente vai ter consequências futuras, certo? Na parte da nossa economia. A partir dos anos 70, o ritmo da expansão da economia mundial diminuiu e o Estado começa a ter problemas no desempenho de suas funções. O que seria isso? Perdendo gradativamente a capacidade de atender às crescentes demandas sociais. Esta situação, aliada a um processo crescente e indevidamente público, acarretaria mais tarde, o quê? Principalmente nos anos 80, que teve grande impacto, a chamada crise fiscal do Estado, a perda de sua capacidade de realizar os investimentos públicos necessários a um novo ciclo de expansão econômica.
certo? Na crise fiscal, passamos a crise da gestão do Estado, uma vez que a percepção dos Estados sobre a disponibilidade de serviços públicos se posteriormente, gradativamente, à medida que o Estado perde a capacidade de realizar suas funções básicas. É o que está acontecendo. A gente está o quê? Está perdendo a capacidade de realizar funções básicas dentro do Estado e não consegue acompanhar as pressões crescentes por mais saúde, a educação, a segurança pública, o saneamento, estão tudo parado, devido a essa grande crise financeira que a gente vai ter futuramente. Com a economia parada, com esse vírus que veio para abalar todo o nosso país, porque não é só o Brasil, mas sim todo o país, todo o mundo está nessa mesma guerra de poderes, que você vê que aí hoje a gente está em quê? Na quarentena, certo? Em casa, e as fábricas e as indústrias estão todas paradas, certo? Estão todas paradas. O comércio está parado, tudo isso, mas aí futuramente a gente vai ter que... a gente está numa guerra. A gente já está numa guerra, certo? Então, a guerra de quê? Da nossa economia parar. Que vai faltar comida, futuramente vai faltar comida, certo? O emprego, vai ter uma grande crise de desemprego, certo? Porque as indústrias, empresas, elas vão ter um grande impacto. E isso não vai dar para poder o quê? Pagar todo mundo, não vai ter como, o comércio vai ter essa parada, então vai ter uma crise financeira de quê? Dentro da saúde, dentro da educação, da segurança pública, do saneamento básico, tudo isso, certo? Então a gente já está numa guerra, certo? A gente já está entrando numa guerra, terceira guerra mundial. Por quê? Tá o Brasil, não é só o Brasil, não é só nossa cidade, não é só o nosso estado, mas é o mundo todo, certo? O mundo todo. As grandes potências mundiais estão combatendo esse grande vírus que veio para quê? Para dar essa parada na economia. Esta crise de gestão implica na tentativa de superar as limitações do modelo de gestão vigente até então conhecido como modelo burocrático, transformando algo novo, mais parecido com um modelo de gestão de setor privado, conhecido na área pública como modelo gerencial. Entende a relação de Estado e administração pública? Tem que entender essa parte da relação do Estado junto com a administração pública, certo? Esta crise de gestão implica a tentativa de superar as limitações do modelo de gestão vigente, até então conhecida como modelo burocrático, certo? Que é essa parte da burocracia que a gente tem no nosso Estado. Em resumo, a crise do Estado define-se como uma crise fiscal, certo? Uma crise fiscal caracterizada pela deterioração crescente das finanças públicas, sendo o déficit público com o fator de redução de investimento na área privada, certo? Uma crise do mundo de intervenção do Estado, da economia, com o esgotamento da estratégia, enfatizando as empresas públicas, não mais teriam condições de avançar o crescimento econômico do país, certo? É uma crise do mundo de intervenção do Estado, tá aí falando sobre isso, o esgotamento da estratégia, enfatizando as empresas públicas não mais teriam condições de alavancar o crescimento econômico dos países. E aí a terceira crise, uma crise de forma de administrar o Estado. Isto é, superação da administração pública burocrática, o rumo da administração pública gerencial, que é muito grande essa parte da burocracia que a gente vivencia no nosso país, certo? As três formas de administração pública, qual é? É a administração pública patrimonialista, certo? A burocrática e a gerencial. Isso são partes de quê? Das três formas administrativas públicas, que é o que? O ajuste fiscal duradouro com a busca do equilíbrio das contas públicas, a realização de reformas econômicas orientadas para o mercado,
que acompanha de uma política industrial e tecnológica, garantisse a concorrência interna e criasse as condições para enfrentamento da competição internacional. É isso, a gente está vivenciando isso hoje em dia, gente, né? A reforma da Previdência Social, essa reforma da Previdência Social procurando se dar sustentabilidade à mesma e equilibrando-se os montantes, contribuições e benefícios, certo? A inovação do instrumento da política social, a proporcionando maior abrangência e promovendo melhor qualidade para os serviços sociais, certo? A reforma do aparelho do Estado com vista a aumentar a sua governança, ou seja, a capacidade de implementar de forma eficiente a política pública. A reforma do Estado envolvendo muitos aspectos. Quais são eles? O ajuste fiscal, devolvendo ao Estado a capacidade de definir e implementar o quê? Políticas públicas. Tem que fazer políticas públicas, gente. Tem que ter essas políticas públicas. As pessoas vulneráveis têm que fazer um projeto social. Através da liberalização do comercial, do Estado, abordando-se que a estratégia protecionista, substituições de importações. Neste contexto, o programa de privatização, levando cabo aos 90, que foi lá na década de 90, e foi uma forma de se prosseguir tais objetivos, certo? Estabelecendo um sistema de parceria entre Estado e sociedade para seu financiamento e controle. Portanto, segundo a idade da reforma, o Estado reduzia seu papel de executor ou provedor direto de serviços, mantendo-se enfrentando o papel de regulador e provedor direto ao promotor deste, principalmente o quê? Serviços sociais, a educação e a saúde. Nessa perspectiva, gente, vamos os tipos de burocracias, né? Vamos falar um pouco sobre os tipos de burocracia, que é o quê? É a formalidade, a impessoalidade, o profissionalismo, a particularidade, a satisfação do ingresso pessoal, o excesso de regras, a hierarquia, o individualismo, o mecanismo, isso tudo faz parte lá do tipo burocrático, certo? Deixa eu falar bem aqui um pouco também do que a administração pública patrimonialista. Nas sociedades anteriores, os adventos do capitalismo e da democracia, o Estado aparecia como um ente privatizado, no sentido que não havia uma distinção clara por parte dos governantes entre o patrimônio público e o seu patrimônio privado. Olha a diferença entre o patrimônio público e o patrimônio privado. O rei, lá na antiguidade dos monarcas, estabeleceu seu domínio sobre o país de forma absoluta. Ou seja, a coisa pública se confundia com o patrimônio particular, que era dele, dos governantes, pois não havia uma fronteira muito bem definida entre ambas as partes. Nessas condições, o aparelho do Estado funcionava como uma extensão do poder soberano, que naquela época o poder soberano era só, entrava de quê? De um só rei, certo? E os auxiliares, servidores, possuíam status de nobreza real, certo? A corrupção e o nepotismo eram inerentes a esse tipo de administração. O foco não se encontrava no atendimento das necessidades coletivas, mas, sobretudo, nos interesses particulares do soberano e dos seus auxiliares. Este cenário muda no final do século XII. No momento em que o capitalismo e a democracia se tornam os dominantes. Certo? Dominante. Então,
Neste novo momento histórico, a administração patrimonialista tornou-se incansável, pois não mais cabia no modelo de administração pública, que era privilegiada uns poucos em detrimento de muitos. As novas exigências de um mundo de transformação, com o desenvolvimento econômico que seguia, trouxeram a necessidade da reformulação do modo de gestão do Estado, certo? Essa administração pública, da burocracia, certo? Que era um Estado liberal, como forma de combate à corrupção, nepotismo, constitui os princípios orientadores do seu desenvolvimento, profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, era a impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional, legal, os controles da administração implantadas, visa evitar a corrupção e o nepotismo. Partes de uma desconfiança prévia na administração pública e nas cidades que dirigem seus deveres, demandas sociais. Por isso são empregados controles rígidos no processo, como, por exemplo, na admissão de pessoas nas compras e no atendimento do cidadão. Hoje em dia, o que acontece? Em consequência disto, é que os próprios controles se tornam objetivo principal do funcionário. Desta forma, o Estado volta-se a si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que serve à sociedade. Principal qualidade da administração pública, qual é? A burocrática e o controle dos abusos contra o patrimônio público. Hoje é um abuso ao patrimônio público. O principal defeito é a ineficiência, a incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como clientes. Hoje, cidadãos é visto como uns clientes, certo? E esse defeito, entretanto, não se revelou determinante na época do surgimento da administração pública burocrática, porque o serviço do Estado era muito reduzido. O Estado limitava-se a manter a ordem e a administração à justiça, a garantir contratos e propriedades. O problema começou a se tornar mais evidente a partir da ampliação de participação do Estado na vida dos indivíduos. Valem aqui alguns comentários adicionais sobre o termo burocracia, lá no tempo de Max Weber, que ele é o pai da administração da parte da burocracia, certo? Ele é um importante cientista social, ocupou-se em inúmeros aspectos da sociedade humanas na década de 20. Publicou estudos sobre o que se chamou o tipo de comuns à maioria das organizações formais modernas, que ele constatou na sociedade primitiva aos feudais, certo? Então, um pouco assim, a nossa administração pública, ela requer um pouco muito de conhecimento, estudo, lá no tempo da Revolução, certo? Da Antiguidade, que você tem que abordar um pouco e ler para poder entender essa diferença, certo? As organizações burocráticas seriam máquinas totalmente impessoais, que funcionam de acordo com as regras que ele chamou de racionais, regras que dependem de lógica e não de interesses pessoais. Weber estudou e procurou descrever alicerce formal legal em que as organizações reais se assentam. Sua atenção estava dirigida por processo de autoridade, obediência ou processo de dominação, que no caso das organizações modernas depende das leis. Hoje tudo a gente depende de leis, certo? No modelo de Weber, a expressão organização formal e organização burocrática são sinônimos de dominação, de autoridade, segundo Weber. E a probabilidade de haver obediência dentro de um grupo determinado, há 3 tipos de puros de autoridade e dominação legítima. Quais são? Aquelas que contam com o acordo dos dominados. Quais são? Dominar de caráter carismático, repouso na crença da santidade, ou hierarquismo da pessoa, certo? Exemplos são líderes religiosos, sociais, políticos, condutores de multidões de adeptos. O carisma está associado a um tipo de influência que depende da qualidade de pessoas. A dominação de caráter tradicional deriva da crença
cotidiano da santidade das tradições que vigoram desde tempos diante da legitimidade daqueles que são indicadores por essas tradições para exercer a autoridade, certo? Então, gente, vamos dar continuidade na próxima aula. Eu falei aqui um pouco sobre a burocracia, certo? Sobre a burocracia, sobre um pouco da crise econômica, certo? Da divisão de poderes. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade, certo? Acesse o link lá no YouTube pra gente dar essa continuidade, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.